E ela já está na área com a gente. Doutora Tatiana, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas. Bom Bom dia a todos que dia. estão aí acompanhando o Central 98. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Para Vambora. você também, doutora Tatiana, que hoje chega para falar sobre os medicamentos para emagrecer e a saúde bucal, né, Tati? Isso mesmo, Carol. E hoje esse tema que eu vou trazer aqui, ele veio de uma forma curiosa, porque na semana passada, eu estava até terminando aqui o programa, na semana passada eu recebi uma ligação do meu dentista, e aí ele me perguntou, né, já que eu prescrevo a medicação há tanto tempo, segundo ele, né, eu já sou profunda conhecedora e de fato eu estudo essa medicação há muitos anos, prescrevo com muita frequência para os pacientes, o Ozempic, se haveria sim uma relação, ele tinha ouvido falar e se isso né, se valeria a pena ele buscar informações e mais estudos sobre isso, se o Ozempic de fato poderia trazer problemas para a cavidade bucal, um comprometimento da saúde bucal. E ele me perguntou especificamente do Ozempic, mas tudo que eu vou falar aqui tem validade para os outros medicamentos para o tratamento do sobrepeso e obesidade, que é o Mounjaro, o Saxenda, o Wegovy, então todas essas canetas aí que são usadas para o tratamento da obesidade e do sobrepeso. E sim, esses medicamentos, eles podem trazer, isso já vem sido levantado há algum tempo, esses medicamentos podem trazer comprometimento para a saúde bucal, por alguns efeitos colaterais que a medicação pode causar. E eu vou lembrar aqui que eu não sou dentista, né, Carol, Lucas, eu sou médica. Então, tudo que eu vou falar tem relação com os efeitos colaterais da medicação, como controlar esses efeitos colaterais. É claro que o paciente precisa também ter o seu dentista e seguir as orientações do dentista também. E quais seriam esses efeitos colaterais, doutora? Pois é, então um dos efeitos, são vários efeitos, até do ponto de vista nutricional, nós precisamos acompanhar o paciente para que ele se alimente bem e não tenha um comprometimento, mas eu vou falar de efeitos mais frequentes e que o paciente que faz uso aí deve até sentir. Então, um dos efeitos é a boca seca. Então, o paciente fica comendo saliva e a saliva é importante para a proteção dos dentes. Lubrifica a boca, controla o pH, evita cáries. Então, assim, é importante para ter uma boca saudável ter uma boa quantidade de saliva. E sem essa saliva pode acontecer mais cáries, mau hálito, gengivite, até mesmo algumas infecções. Então é importante aí, o paciente ele pode ficar com a boca seca com o uso de Ozempic, Mounjaro e todas essas medicações. Mas tem alguma coisa que a pessoa pode fazer, assim, né, no dia a dia mesmo, uma coisa prática, para poder pelo menos amenizar esse problema? Tem sim, Carol. Primeiro, a ingestão de água é uma coisa que a gente fala com todos os pacientes, não só por isso, também pelo próprio processo de emagrecimento e pela saúde mesmo. Evitar o uso excessivo de cafeína e álcool, isso pode trazer mais ressecamento ainda para essa boca. Evitar o uso de enxaguantes bucais com álcool, muitas pessoas usam aí enxaguantes alcoólicos, então mudar o enxaguante bucal também pode ajudar. E é claro, aqui não estou falando de dicas mais específicas que o dentista também pode acordar com o seu paciente no consultório. Outro efeito colateral importante é o refluxo gastroesofágico. Alguns pacientes que usam aí essa medicação sentem que há um refluxo mesmo do ácido do estômago que volta pelo esôfago e pode atingir a cavidade bucal. O paciente nem sempre sente uma queimação, sente um desconforto, mas não sabe que está chegando esse ácido na cavidade bucal e isso pode sim chegar na boca e atingir o esmalte dos dentes, já que o ácido vai danificar ali o esmalte dos dentes. E aí, para essa situação também, tem alguma dica que a pessoa pode fazer, né, para poder contornar esse problema? Pode sim, Carol. Então, o cuidado com a alimentação. Então, quem usa esse tipo de medicamento tem que seguir o controle médico, porque alimentos mais gordurosos, alimentos um pouco mais pesados vão piorar esse sintoma. Dormir com a cabeceira elevada da cama, isso também pode ajudar. E não se deitar logo após a refeição. Então, dá um prazo, aí, um intervalo de 1 a 2 horas antes de se deitar. Agora, o mais importante daqui é conversar com o seu médico, porque tem como driblar esse efeito colateral. Então, com orientações, com ajuste de dose, com alguns outros medicamentos, o paciente não vai ficar sentindo essa queimação, esse refluxo. E mais alguma observação, algum outro problema que a gente pode ter, né? E também, aí já pergunto logo a causa para solucionar, porque, claro, né, efeito colateral, a gente quer também a forma de resolver isso para não ficar aí com desconforto no dia a dia.
Sim, Carol, sim. Tem também pacientes que têm vômito mesmo. Então, eles têm enjoo e vômito mesmo. O ácido volta pela boca e acaba chegando também em contato com os dentes. Uma dica para quem já tem vômito, até por outros motivos, é não escovar o dente logo após vomitar. Então, muitas pessoas acham que essa é a forma mais correta e não, porque o ácido tem contato com o esmalte do dente, é como se o esmalte ficasse mais frágil ali, amolecido. Então, quando você escova, você faz uma abrasão e danifica mais ainda os dentes. Então, para quem vomita aí, é enxaguar a boca, esperar 30, 60 minutos para só depois escovar os dentes. Eu sei que incomoda, mas a dica é só enxaguar a boca. Alguns dentistas inclusive orientam, se tiver bicarbonato em casa, fazer uma solução com bicarbonato, mas pode ser com água mesmo e não escovar os dentes. Doutora Tatiana, e aí muita gente fica preocupada, né? Vale a pena mesmo usar esses medicamentos para emagrecer? Será que eu não vou ter mais risco do que benefícios? Você que é especialista nessa área, como é que você enxerga essa situação? É importante isso, Carol, pensar que a falta do acompanhamento médico, do acompanhamento profissional do médico, também às vezes do dentista vai precisar, é que vai deixar esse medicamento perigoso, vai trazer esses efeitos colaterais. A obesidade é uma doença séria, uma doença que traz vários outros riscos para a saúde, riscos reais, aumento do risco de vários outros fatores. Deveria estar, não é emagrecimento, não é estética, deveria estar no topo da lista de prioridades, já que sem saúde a gente não consegue cumprir os outros objetivos da lista. Então, faça um bom acompanhamento médico, porque há como ajustar dose, incluir outros medicamentos e evitar esses efeitos colaterais. Então, o medicamento em si não é perigoso. O que é perigoso é fazer o uso sem acompanhamento, ninguém saber que você está passando por esses efeitos colaterais e outros também, que podem trazer muito prejuízo para a saúde. E aí pode ter comprometimento mais prejuízo do que benefício. Mas são excelentes ferramentas para o tratamento de uma doença que é tão grave. Tá aí, doutora Tatiana Raj, toda quarta-feira com a gente, na primeira edição do Central 98. Semana que vem ela está de volta. Enquanto isso, você acompanha nas redes sociais. Isso mesmo, eu estou falando sobre obesidade e outras questões relacionadas à saúde no Instagram, no @doutora Tatiana Raj, o Raj é R-A-G-E. E aí eu estou ali para poder tirar algumas dúvidas, enfim, falar um pouco sobre isso todo dia. Valeu demais, Tati. Até quarta que vem. Um abraço, viu? Beijo, meninos. Bom dia. Até mais. Valeu.